Resumidamente, nós vimos aí os acontecimentos. A direita venezuelana, apoiada pelo imperialismo mundial, né, norte-americano, principalmente espanhol e britânico, lançaram nos últimos meses uma ofensiva para tentar derrubar de qualquer maneira o governo pela força, com violentíssimas manifestações de rua. Toda essa violência que foi provocada pela oposição, ela foi atribuída na imprensa brasileira e internacional ao governo, o que é uma coisa totalmente infundada. Diante da maré crescente, né, de luta da oposição contra o governo, de luta quase insurrecional, o governo lançou uma proposta, que no fundo é uma proposta, é uma tentativa de manter um quadro institucional, que foi a proposta de convocação da Assembleia Nacional Constituinte, né? A oposição direitista chamou a boicotar a Constituinte. O governo obteve, na eleição, pouco mais de 8 milhões de votos. O resultado foi contestado pela oposição, pelo imperialismo. Uma empresa que participou da apuração denunciou que o governo teria aumentado 1 milhão de votos, né? O governo venezuelano respondeu que esse tipo de alegação não vai funcionar porque na Venezuela eles têm o voto por escrito e o voto eletrônico, né? Então eles têm condições de mostrar efetivamente quantos votos eles obtiveram. A eleição foi feita num clima também de guerra civil. Em vários lugares houve uma intervenção violenta da direita para impedir que as pessoas fossem votar. Em alguns lugares, né, para a gente ter uma noção da coisa, em algumas cidades, uma boa parte da população teve que votar em outra cidade, porque naquela cidade não conseguiam votar, devido à intervenção das forças paramilitares da direita venezuelana, né? E agora nós chegamos num ponto em que, aparentemente com o boicote à Constituinte, toda a pressão internacional, o país caminha para uma política de guerra civil. A gente poderia dizer, inclusive, que a possibilidade da guerra civil é bem presente. As manifestações e a violência das manifestações são um sinal de guerra civil, bem como o cerco internacional que foi montado em torno do governo da Venezuela, também é uma manifestação de guerra civil. Uma parcela da esquerda nacional aqui se colocou contra o governo Maduro, né? Então é preciso que a gente esclareça uma questão que é extremamente simples, que é a seguinte: na Venezuela nós não estamos tendo aí uma situação onde os problemas políticos nacionais são discutidos em campanhas eleitorais, onde um apresenta um argumento, outro apresenta um outro argumento, etc. e tal. É um enfrentamento de vida ou morte entre uma direita fascista, que é o caso da oposição venezuelana, e a esquerda nacionalista chavista, que tem um apoio da camada mais pobre da população. Há uma enorme sabotagem econômica do país, né, que se desenvolveu sobre a base do colapso dos preços de petróleo, que levou a economia venezuelana a uma situação dramática. E a natureza do conflito está absolutamente clara. Não se trata de julgar se o governo Maduro tem uma política melhor, pior, mais ou menos boa, mais ou menos ruim, ou o que seja, mas o que está em questão é ver qual é o enfrentamento entre as classes sociais
que se produz na Venezuela. Alguns setores da esquerda procuram adotar uma política imaginária que, no final das contas, nada mais é do que o apoio à direita venezuelana, que é, por exemplo, dizer o seguinte, que eles não apoiam a direita, mas também não apoiam o governo. Nesse momento, se você não se colocar ao lado do governo contra os ataques da direita, você apoia a direita, não tem muito muro onde alguém possa ficar sentado lá para conter os ataques, para estabelecer uma posição que não seja nem a posição do governo, nem a posição da direita. Logicamente que se pode contestar as medidas que o governo está fazendo, né? Como acontece em qualquer tipo de movimento onde você participa. Se você participar de uma greve, por exemplo, você sempre pode contestar a direção da greve, mas você está do lado da greve. Você não está do lado patronal. E nem está neutro entre os grevistas e os patrões. É uma situação extremamente grave, né? A situação da Venezuela, do ponto de vista da luta operária e popular na América Latina, porque vamos ter claro uma coisa, se o governo da Venezuela for derrubado pela força ou por um conjunto de manobras políticas e capitulação do próprio governo, a política, né, de colonização que os norte-americanos e os outros imperialismos têm em relação à América do Sul e à América Latina em geral vai se acentuar de uma maneira bastante grande, né? Nós estamos vendo aí uma série de lances em diversos países no sentido de alinhar esses países com a política do imperialismo. O objetivo dessa política nós já sabemos, já vimos, né? O Brasil é o melhor exemplo de todos. É uma devastação econômica sem precedentes, um ataque às condições de vida da população também sem precedentes. Então, na Venezuela, a mesma coisa. Há pessoas que se amparam na propaganda que se faz de que a população da Venezuela estaria morrendo de fome para dizer que precisa lutar contra o governo, porque o outro governo, ou o governo que entrar depois que caiu o governo Maduro, iria resolver o problema da fome, o que é absurdo, porque o outro governo vai resolver nenhum problema da fome, né, se é que existe mesmo o problema da fome tal como está sendo colocado pela imprensa internacional, o que os venezuelanos, em geral, negam, né? Então, nós temos aí uma batalha que está se travando nesse momento na Venezuela, que é uma batalha da maior importância para toda a luta democrática, operária, popular, contra o imperialismo que se trava em toda a América do Sul. É uma luta que vem se acirrando, né? Nós precisamos chamar atenção sobre isso. A gente pode ver os casos todos, né? A crise política no Brasil, a crise política na Argentina. Agora nós temos uma crise política no Equador também, com o racha no movimento nacionalista. O atual presidente do Equador assumiu uma posição de direita, entrou em conflito com o ex-presidente, Rafael Correa, entrou em conflito com o vice-presidente, são da ala esquerda, o que mostra que o enfrentamento entre o imperialismo e as forças nacionalistas, ou seja, nesse caso, entre o imperialismo e as forças populares, se torna cada vez mais agudo.